Meu tema nesta noite é este: o Evangelho funciona. Para isso, vamos tomar nossa Bíblia, vamos ficar de pé, vamos tomar nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. O tema aí, irmão Bim, o Evangelho funciona. Mentira de quem fala que o Evangelho não funciona. Porque eu sinto a presença de Deus, e nesta noite Ele é o mesmo, Ele continua funcionando, o Evangelho, aleluia. Vamos ler, 1 Coríntios 2, do verso 1 ao 5, Paulo cria no Evangelho, ele não só pregava, mas ele cria também que o Evangelho funcionava. Amém. Não é só pregar, mas é crer. Você crê? Nós aprendemos hoje de manhã que tudo que Deus exigiu de Noé foi só entrar na arca. Tudo que Deus exige de nós é só crer. O resto deixa por conta dele. E eu, irmãos, Paulo dizendo, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, como quando eu fazia no tempo de Gamaliel, ou de sabedoria humana, sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, coisas naturais, humanas, senão a Cristo Jesus Cristo, e este crucificado. Isso que eu quero saber entre vós. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor, por causa da presença dele. Quando ele chega, a presença de Deus traz temor e traz tremor. Assim era Paulo, assim é nós hoje. Há uma atmosfera assim aqui nesta noite, não há? Temor e tremor. Verso 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, como eu fazia no tempo de Gamaliel, mas em demonstração de espírito e de poder. Isso equivale. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tudo que um verdadeiro servo de Deus quer com o povo é isto: que o povo se apoie em Deus. Pai, fale agora conosco, abra a palavra, fale conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos, irmãos. Eu já vou saltar uma mensagem aqui, eu ia ler outra aqui, vamos ficar só com uma. Me dê aí uns 35 minutos, o tempo está corrido. Na mensagem já era da igreja de Filadélfia, o profeta conta uma experiência tão linda em seu ministério, que isto é para nós também. Ele disse assim na página 270, a mensagem era de Filadélfia, página 270: durante minha viagem missionária à África do Sul, Deus abençoou tanto que quando cheguei a Durban, o único lugar que podia começar a acomodar o povo era a enorme pista de corrida, que é a segunda maior do mundo, lá em Durban. A multidão era bem mais de 100 mil. A fim de manter a lei e a ordem, tiveram que levantar cercas para separar as várias tribos. E eles puseram em serviço diversos policiais para manter as multidões aquietadas. Que era nativo, a maioria era nativos, tinha que mantê-los quietos para ouvir a palavra. Aquelas almas famintas, que coisa linda, hein?
comida está boa, aí você lembra do rei. Depende da sua fome. Se estiver com fome, a comida está boa. Mas se não estiver com fome, pode ser a melhor comida que está ruim. Está ruim. O rei se perdeu na mata, ficou 3 dias perdido. E não tinha casa aqui de jeito nenhum. Até que por fim achou uma casinha lá nas grutas, de uma velhinha. A senhora não tem comida, estamos morrendo de fome, 3 dias sem comer. A velha disse: a única comida é cabeça de vaca cozida. O rei, acostumado a comer as melhores iguarias, baixou naquela cabeça de vaca cozida e comeu que babava. E disse para o seu criado: olha, quando chegou a mulher ensinou a pista para ir embora. Quando chegou no palácio, disse: olha, eu quero que você faça uma cabeça de vaca cozida igualzinha que aquela velhinha fez para nós. Nunca comi uma comida tão boa igual aquela. O criado fez da melhor forma, mais temperado, que lá no palácio tinha mais recursos. Deu para o rei. O rei não estava com tanta fome, comeu, quase vomitou. Falou: coisa horrível! Não parece de jeito nenhum com aquela comida daquela velhinha lá na mata. Aí o servo dele, inspiradamente, disse: majestade, vamos fazer o seguinte então. Vamos para a mata de novo, nos perder lá uns 5 dias. Aí eu vou fazer uma cabeça de vaca cozida que o senhor vai gostar. 5 dias sem comer, perdido na mata, qualquer comida o senhor valorizará. Mas aqui no palácio, majestade, cheio de iguarias variadas, como temos aqui, isso o senhor não vai gostar de jeito nenhum mesmo. Assim é nós, assim é o culto. Depende muito do seu estado de espírito em vir ao culto. Depende muito do nosso estado de espírito. Se nós viermos famintos, como aquela cirofenícia, veio tão faminta diante de Jesus que disse: o mestre tinha chamado ela de cachorrinha, de cadela, o nome mais baixo. Ela disse: não, mestre, não importa não, mas eu estou faminta, deixa cair uma migalha para mim. Eu estou faminta, mestre. Uma migalha para mim é o bastante. É assim que a gente deve ir ao culto. O culto tem sentido, mas se nós viermos abastado, pode chamar o TLHD, PHD, não sei quem, que não vai ser bom. Mas vejo o profeta dizendo daquela multidão, mais de 100 mil pessoas lá em Durban, e tinha que os policiais manter as tribos em ordem, e eles puseram em serviço diversos policiais para manter a multidão aquietadas, e aquelas almas ali, os nativos na África, aquelas almas famintas, isso chama a atenção da gente. Aquelas almas estavam ali famintas de Deus, tinham vindo de muitas milhas de distâncias, muito longe. Uma rainha da Rodésia tinha vindo com um trem de 27 vagões, carregados de nativos africanos. Eles se esforçaram através de campos, montanhas, carregando em suas costas, por muitas e muitas milhas, algum ente querido que necessitava de ajuda. Todo o país foi agitado pelos prodígios que tinham sido manifestos pelo Espírito Santo. Oh, William Branham, a África, a visita de William Branham na África, isso era a África do Sul, Durban, já mexeu com todo o país, até na Rodésia, um paizinho lá da África.
em vagões, a rainha de lá encheu vagões de trens de ferro para trazer gente para assistir o culto de William Branham, porque ela sabia pelas informações que o evangelho que William Branham pregava realmente funcionava. Realmente funcionava. O evangelho funciona, gente. Uma tarde, em um culto ali, naquela série de reuniões, quando comecei a ministrar entre aquela multidão, uma mulher subiu à plataforma entre as milhares de maometanos que estavam ali. Enquanto ela estava de pé diante de mim, um missionário que tinha vindo da América para evangelizar os maometanos, ele ali, eu ouvi ele dizendo, ele começou a suplicar baixinho: ó Senhor, tem compaixão dessa preciosa alma. Ó, tem compaixão dessa preciosa alma. E ele tinha estado lá por anos e anos, e segundo seu próprio testemunho, tinha visto somente um maometano vir para receber Jesus como seu Salvador. Umzinho só. Aquele missionário ali por anos e anos. Umzinho maometano que ele viu vir para o seu Salvador, para Cristo. Eles eram originalmente os medos persas, aqueles maometanos, cujas leis não mudam, eles são duros mesmo. Eles são tão difíceis de ganhar para Cristo. Parece que uma vez maometano, sempre maometano. É uma lei entre eles. Bem, enquanto aquela mulher estava de pé diante de mim, eu comecei a lhe falar, e a todos aqueles milhares, através de intérpretes, vários nativos, cada um tem seu dialeto, eu disse: não é verdade que os missionários têm falado a vocês de um Jesus que veio para salvá-lo? Você devia ter visto as pessoas olharem umas para as outras, quando eu disse isto. Então, quando eles responderam que era correto, que os missionários haviam dito para eles que havia um Jesus que podia salvá-lo, eu continuei e disse: mas os missionários leram para vocês desse livro? Mostrei para eles a Bíblia. Falou para vocês da essência desse livro? E continuei, disse, e eu levantei minha Bíblia para eles verem que esse mesmo Jesus foi um poderoso curador e que ele viveria em seu povo no decorrer das eras, até que voltasse para recebê-lo para si mesmo. E aí o profeta prosseguiu perguntando para eles, para a multidão: os missionários, eles falaram a vocês que por estar nele, esse mesmo Espírito que estava em Jesus, estando neles, eles seriam capazes de fazer prodígios assim como Jesus fez? Eles falaram que vocês podem ser curados, assim como podem também ser salvos? O profeta entrava fundo na coisa. Primeiro ele orava para ir aos lugares. Ele não ia assim como um bisbilhoteiro, sem direção. Primeiro ele buscava direção, e quando Deus dirigia, ele ia com coragem. Ele desafiando os missionários que tinham ido lá, inclusive aquele missionáriozinho que estava lá há anos e anos e tinha ganhado só um maometano. Quantos, e aí o profeta prossegue perguntando para eles, aquela multidão de maometanos e tanta gente: quantos de vocês gostaria de ver esse mesmo Jesus descer entre nós e fazer as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra há muito tempo? Todos eles queriam isto. Essa foi uma coisa com a qual eles seguramente concordaram, porque eles estavam em necessidade. E eu então prossegui: se Jesus pelo seu Espírito fizer o que ele fez quando ele estava sobre a terra,
Vocês crerão em sua palavra então? E ali estava aquela mulher maometana diante de mim. E o Espírito começou a se mover através de mim. Oh, irmão. Oh, pregadores, cantores, obreiros. O importante é deixar o Espírito nos tomar a favor do povo. E o Espírito começou a se mover através de mim. E eu disse a ela: agora você sabe que não a conheço? Eu nem mesmo posso falar sua língua? Ela admitiu isto. Eu disse: quanto a curá-la, você sabe que não posso. Porém você ouviu a mensagem esta noite, esta tarde, e me compreendeu, porque o intérprete interpretou, seu intérprete nativo respondeu para ela que ela compreendera, porque ela tinha lido o Novo Testamento. Agora os maometanos são descendentes de Abraão, através de Ismael. Eles creem em um só Deus, mas rejeita Jesus como o Filho de Deus, e ao invés toma Maomé como seu profeta. Eles dizem que Jesus nunca morreu e ressuscitou. Eles são ensinados assim por seus sacerdotes, e eles creem. O povo é bom, gente. O ruim é os ensinadores que ensinam errado. E eu disse: mas Jesus de fato morreu e ressuscitou. E eles ficaram tudo de orelha em pé, porque eles nunca tinham ouvido um sermão tão seguro igual aquele. William Branham era baixinho, mas era um baixinho seguro. Ele falava palavras firmes. Mas Jesus de fato morreu, mas ressuscitou. Ele enviou o seu Espírito de volta sobre a igreja. Aquele Espírito que estava nele é exatamente o mesmo Espírito que está na igreja agora. E ele pode produzir e produzirá o que Jesus produziu em seu dia. E aquilo fez com que os maometanos fitassem mais os olhos nele. E nem piscava quase, nem piscava. E ele disse, o profeta prossegue. E ele disse, Jesus disse em São João 5,19: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. O pai, que é o Espírito, faz no filho, né? Pois bem, se Jesus vier, aí ele lança o desafio para a multidão. Se Jesus vier e me revelar qual é o problema ou por que você está aqui, para aquela mulherzinha que estava ali, se ele pode me dizer qual é o seu passado, certamente você poderá crer para o futuro. Ela disse através do seu intérprete: sim, eu posso. E eu disse: muito bem, que ele possa fazer isto então. E aqueles maometanos estavam observando atentamente. Você tem que saber, pregadores, evangelistas, isso pega todos nós, do púlpito até a casa do zelador. As pessoas estão atentas a gente. Elas estão atentas, não é só o que você fala, estão atentas às obras. Isso deve nos responsabilizar. Aqueles maometanos estavam observando atentamente o que o baixinho careca estava falando lá na frente, chamado William Branham. Todos eles estavam inclinando-se para frente para ver o que aconteceria, inclinando assim para ver o que acontecia, assim, curioso, porque o homem estava falando com muita seriedade lá na frente. E a multidão era mais de 100 mil pessoas. E eles estavam ouvindo uma mensagem diferente de todos os missionários que já estiveram ali. Era um homem que falava com muita segurança, que eles nunca tinham visto igual. O mundo laodiceiano fica inexcusável. Passou por essa terra um profeta. Então o Espírito Santo, naquela expectativa, o Espírito Santo desceu e me tomou e falou: o seu marido é um homem baixo e troncudo, com um bigode preto.
E você, falando com aquela mulherzinha, diante daquela multidão de maometanos e tanta gente. Você tem 2 filhos, você esteve no médico cerca de 3 dias atrás, e ele lhe fez um exame, você tem um quisto no útero. Ela inclinou sua cabeça e disse: isto é verdade. Isto é verdade. Eu lhe perguntei: como é que você veio a mim, um cristão? Por que você não foi ao seu profeta maometano? Vocês não creem no cristianismo? Ela disse: eu vim porque eu acho que você pode me ajudar. Aleluia. O que você veio fazer aqui nesta noite? Você pode dizer como aquela maometana: eu vim porque eu creio que Deus pode me ajudar. Aleluia! Aleluia! O que você veio fazer aqui? Por que você não procurou lá seu profeta Maomé, ou seus sacerdotes? Ela disse: eu acho que você pode me ajudar. Que coisa linda! Um coração rendido, desprovido de meios. Por certo, ela tinha procurado eles e nenhum deles pôde lhe ajudar. E eu disse, quando aquela mulher disse isto, eu disse: eu não posso ajudá-la, mas se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, Ele que está aqui agora e conhece tudo a seu respeito, a meu, a seu, Ele conhece tudo. Conhece tudo a seu respeito, Ele a ajudará. Ela disse: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Uma maometana fala isso. Aquilo foi o suficiente. Ou seja, aquilo agradou a Deus. Esse gesto que você faz, como desta mulher, que agrada a Deus, e o céu rasga, o céu desce. Quando ela falou isso, aquilo agradou a Deus e os céus abriu. Ela disse: eu aceito como meu Salvador. E aquilo foi o suficiente. Uma palavra que você fala em relação a Ele, que agrada a Ele, já é tudo para você vencer muitos males. Muitos males. Diga para Ele: Senhor, eu creio em Ti. Isso é grande quando você fala de coração. E quando ela disse: eu aceito Ele como meu Salvador, a atmosfera tremenda desceu ali, e ela foi curada, e cerca de 10 mil maometanos vieram a Cristo naquele dia. Por quê? Porque o Evangelho foi pregado, tanto em palavras como em poder. O Evangelho funciona, minha gente. Não importa quantas vezes você já ouviu dizer que a mensagem não funciona mais, que o Evangelho não funciona mais. Não, isso é os incrédulos, é os cansados. Mas eu quero vos dizer que a mensagem ainda é nova. Esta Bíblia ainda é nova. Este Evangelho ainda é novo. Aleluia, aleluia. 10 mil maometanos vieram a Cristo naquele dia, porque o Evangelho foi pregado, tanto em palavras como em poder. Oh Deus, é isso que queremos mais. É disto que nós estamos buscando. Bem, Eliseu olhando para Elias na partida de Elias, Eliseu pediu dizendo: Elias, eu quero a porção dobrada desse Espírito que está em você, esse Espírito de Deus que está em você, para que eu possa continuar o ministério que Deus te deu, em outras palavras. E esse é nosso pedido também.
Porque o Evangelho não é só palavras, é obras. Eu não vim a vós com palavras persuasivas, mas eu vim em poder e demonstração de Espírito, disse Paulo. E William Branham vem na mesma linha de Paulo. Ele vem não em palavras, mas ele vem em poder. William Branham, e nós, e eu, e nós. O Evangelho ainda funciona. O Evangelho ainda é o mesmo. Nós não temos que correr para o leste, para o oeste. Jesus disse em São Lucas 17, se disser que ele está lá no telhado, não saiais. Se disser que está no campo, não vá. Por quê? Porque ele está em você. O Evangelho tem que estar dentro de nós. É na nossa alma. É nas nossas entranhas. Aprendemos hoje de manhã que a arca foi betumada por dentro e por fora e tampou todas as brechinhas. Irmão Brano usou até o termo, ela foi encharcada. A arca foi encharcada com o betume. E o betume é o Espírito Santo hoje. O crente William Branham ali estava encharcado com o betume. Oh, coisa boa! Isto é que é vida, gente. Mais de 100.000 pessoas, maioria nativos e maometanos. E naquela hora, quando o poder de Deus desceu, o coração duro daqueles maometanos mudou todos de opinião e vieram ao altar dizendo: esse Cristo eu quero, esse Cristo eu quero, esse Cristo eu quero, esse Cristo eu quero. Que eles viram a coisa real. Eles estavam cansados só de palavras, mas quando eles viram a coisa real, eles disseram: isto eu quero. O mundo, meus amados, o mundo hoje está cansado de palavras bonitas, bem colocadas. O mundo está gemendo, geral, o mundo em geral, por coisas reais, por um Cristo de pele. Joãozinho, a mãe dele, é mãe, né? A mãe ou é a avó? A mãe dele era cristã e o Joãozinho não era, o menino. E ele tinha medo demais de relâmpago, estalo, chuva de vento. E a mãe dele tentava consolá-lo, dizendo: Joãozinho, não precisa ficar com medo não. Mamãe é crente, mamãe frequenta os cultos, mamãe vai à igreja. Não precisa ficar com medo de estalo, de vento, de chuva não. Mas aquilo não consolava Joãozinho, porque era palavra só que vinha da mãe, boas palavras. Mas Joãozinho por dentro dava pá, um relâmpago, um trovão, Joãozinho tremia até a sola dos pés. A mãe: Joãozinho, não fique com medo não, Joãozinho. Mamãe é crente, mamãe foi na igreja hoje, acabou de chegar da igreja. De repente, pá, outro estalo, Joãozinho: mãe! O medo voltava, tremia até o solado dos pés. Aí por fim Joãozinho disse: mamãe, eu quero um Deus de pele, mamãe. Eu quero um Deus de pele, mamãe. Isso é que tirará o medo de mim. Não adianta nada um Deus fisiológico, um Deus de palavras, um Deus só de letra. Eu quero um Deus dentro de mim, um Deus de pele, quer dizer, Deus dentro da minha pele, dentro do meu coração, dentro da minha alma. Um Deus só de letra, um Deus só de letra, o mundo está cansado disto. Um Deus só de letra é como fogo pintado na parede, não aquece ninguém.
mas um Deus vivo, que funciona. É isso que estamos atrás. É isso que William Branham veio fazer. Ele veio restaurar este poder vivificador para aqueles fiéis que creem. Você pode crer nisto? Este evangelho funciona. Este evangelho funciona. A minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas, dizendo Paulo, onde lemos na Bíblia aqui, né? De sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por isso que Jesus, chegou um tempo, quando ele partiu, e aí ele voltou. Você sabe que ele partiu, depois ele voltou e se apresentou aos discípulos, vocês sabem, né? Ele apareceu várias vezes para os discípulos. Quando ele voltou e viu os discípulos pregando aqueles velhos sermões enferrujados de antigamente, aquelas pregações de antigamente, Maria Madalena, as pregações, sim, antigas, Jesus ficou irado e disse: parem de pregar. Está escrito em Lucas 24, 49. Leia lá para vocês verem. Parem de pregar. Vá para Jerusalém, e lá sereis revestidos de poder. E aí ele prossegue em Atos 1 de si: depois ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e por todo o mundo. Mas parem todos, vá para o cenáculo, para Jerusalém. Oh Deus, é o que estamos precisando hoje, é disto. É o que estamos precisando hoje, é disto. É de uma experiência mais profunda. E os discípulos obedeceram esse convite, esse conselho do mestre. Porque Jesus nunca manda você fazer uma coisa se ele não tiver aquilo para te dar. Se ele mandou parar e ir para Jerusalém, que ele tinha um encontro com eles lá em Jerusalém. E o certo é que eles foram humildes e foram para Jerusalém. Pararam de pregar, cortaram os seus cultos, não importaram se tinha culto na quarta, na sexta, no sábado, no domingo. Parou tudo. Foi para Jerusalém. E lá, você sabe, Atos 2, teve um encontro. Aqueles raios desceu como línguas de fogo e encheu cada um deles. E aquele poder foi tão grande ao ponto que a sombra dele curava os enfermos. Você não quer isso para você? Você não quer isso para você? Esse poder que nos dá conduta, nos dá essa autoridade. Essa autoridade. Eu acho lindo quando tem um vídeo de T.L. Osborne. T.L. Osborne, agora no nosso século. T.L. Osborne foi um pentecostal, contemporâneo com o irmão Branham. Mas eu acho lindo ele citando do irmão Branham, a primeira vez que ele foi na reunião do irmão Branham, ele como pentecostal, T.L. Osborne, e viu o irmão Branham expulsar demônios. Ele, T.L. Osborne, como pentecostal, era acostumado a ver os pentecostais expulsar demônio, gritando, sacudindo as pessoas, quase arrancando o pescoço. E o irmão Branham, com voz calma, porém dirigida e ungida, e as pessoas eram curadas, os demônios saíam. T.L. Osborne voltou para casa comentando com a esposa dele: nunca vi algo como isto. Nunca vi algo como isto. Oh, irmão, eu amo isto, irmãos. Eu amo isso, você não ama? Isso é que é cristianismo. Tudo bem, o cristianismo nos leva a pular e gritar. O irmão Branham pulava também, gritava, pulava, saltava.
Mas cristianismo não é só palavra. Acabamos de ler Paulo dizendo: é obra, é verdade, é materializado. Ouça-me agora. Agora ele conta aqui outra experiência. Foi durante esta mesma viagem que, enquanto eu estava embarcando num avião em Nova Salisburgo, Rodésia, vi um grupo de 4 pessoas com passaportes americanos. E eu fui até eles e disse: olá, vejo que vocês têm passaportes americanos. Estão viajando para algum lugar? O jovem respondeu-me: não, todos nós somos missionários aqui na África. O profeta disse: que bom. Eu repliquei: vocês estão por conta própria ou trabalham com alguma organização? Eles disseram: não, nós estamos aqui pela denominação tal. Viemos de Wilmore, Kentucky, disse ele. O irmão Brana disse: bem, isso fica quase no meu quintal. Eu repliquei: você não seria... Aí o moço jovem virou para ele e disse: você não seria aquele irmão Brana que vem daquelas bandas, seria? Eu disse: sim, isso mesmo. Aquilo calou, o jovem ficou calado, ficou mudo. Ele não dizia mais nada. E a maneira que ele e aquelas 3 moças olhavam e voltavam a olhar uns para os outros, como que me renegando, só porque eu não era da denominação deles. Então eu disse: irmão Brana aí, ele viu sendo insultado, ele não engolia coisa sem cozer, não, ele chamava atenção. Ele virou para aqueles jovens e disse assim. Então eu disse: só um minuto, filho. Quando viu eles zombando dele, virando para as moças: só um minuto, filho. Eu gostaria de falar a todos vocês acerca de alguns princípios, sabendo que todos somos cristãos e estamos aqui com um grande propósito. Ora, vocês dizem que estão aqui todos os 4 há 2 anos. Vocês podem dizer no nome de Jesus Cristo que podem apontar o dedo para uma alma que vocês sabem que ganharam para o Senhor? O Brano era profeta, sabia o que estava falando. E eles não podiam fazê-lo. Ganhou uma há 2 anos ali. Eu não. Aí o profeta disse, quando eles silenciaram, não pôde responder a pergunta dele, ele disse: eu não quero ferir o seu sentimento, filhos, mas eu quero dizer para vocês, moças, eu disse: todas vocês deveriam estar em casa ajudando suas mães com as louças. Seu lugar não é aqui no campo. Isso diz a Bíblia. Não é da sua conta estar aqui no campo até que estejam cheios do Espírito Santo e pregando o verdadeiro Evangelho na demonstração do poder do Espírito Santo. Vai lavar louça até receber esse poder. Se vocês não estão vendo os resultados que Jesus disse que veriam, é porque não estão pregando o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho que eu creio, ele funciona. William Brana, é bom crer numa coisa segura como essa, porque o Evangelho que eu creio, e ele funciona. Glória. Dá vontade de pular, não dá? Dá vontade de dar uns gritos de glória a Deus e aleluia. As pobres pessoas são ensinadas erradas. Veja aqui, pessoas ensinadas erradas, fica naquela coisa. Por isso você tem que ter cuidado com os falsos ensinamentos. Andando por ali, o profeta disse: assim fomos até ali. O prefeito da cidade atuou como meu intérprete. E eu perguntei ao nativo se ele era cristão. E ele afirmou com certeza que era cristão. E eu então perguntei
porque ele carregava um ídolo, sendo um cristão, um santinho. Ele respondeu que era um ídolo que seu pai carregava e deixou para ele. Quando lhe falei que nenhum cristão deveria carregar ídolo, ele respondeu que esse ídolo fora de grande utilidade para o seu pai. E eu fiquei curioso em saber como. E ele disse que um dia seu pai estava sendo seguido por um leão. Então ele fez uma fogueira e falou ao ídolo do modo que lhe fora ensinado pelo feiticeiro. Veja, falso ensinamento. E o leão foi embora, acendeu uma fogueira e falou com o ídolo, do jeito que seu pai foi ensinado pelo feiticeiro que tinha que falar, e o leão foi embora. O profeta disse: coitado, eu informei a ele que tinha sido fogo que afugentara o leão, uma vez que o fogo assusta todos os animais selvagens. Eu nunca esquecerei sua resposta. Aquele pobre daquele nativo virou para mim e disse: é desta maneira, eu uso os dois. Se amoiar era o ídolo, falhar, então o Espírito Santo, então esse ídolo, amoiar é o Espírito Santo, chama o Espírito Santo de amoiar. Se amoiar, que é o Espírito Santo, falhar, então esse ídolo não falhará. Então usa os dois. Falta de segurança. O irmão Brana diz: pobre vida, por ser ensinado errado. O Evangelho é o suficiente. Tira aquelas cabeças de boi lá da porteira, que lá não adianta nada. Aquelas coisas, ferradura atrás da porta, galinha preta nas encruzilhadas. Não! O Evangelho é o suficiente. Creia em Deus. Creia na palavra. Oh, Jesus. Pena que o relógio mandou parar. Mas é isso. O Evangelho é real. Cante de novo aqui, irmãos. Ele está aqui. Como é que foi? Que lindo vocês cantou. Com Gabriel, irmão. Ele está aqui. Aleluia. Cante. Glória a Deus. E a igreja vai ouvir isso em espírito de oração. Glória a Deus. Não fecha meu microfone não, viu, irmão? Fecha não. Cante, irmão, cante. O Evangelho é real. E a presença dele, de Jesus, está aqui. Creia nele. O Deus de Elias acompanhou Eliseu. E o Deus de William Branham não acompanharia a noiva? Glória! Cante. Se quiser pular, pode pular. Se quiser gritar, pode gritar. Louve a Deus. Louve a Deus. Dê glória a Deus. Presença de Deus. Aleluia, sim. Eu sinto é real. A presença. Fique de pé. De Deus. Abrace uma outra. Fique em pé. Toda a igreja de pé. Ele não me esqueceu. Abrace uma outra. Sinta essa atmosfera contagiante em sua vida. Cante também. A igreja, cante pelo menos o coro. Conjunto, cante com os microfones. Conjunto, cante com os microfones, o coro. Aleluia! Eu sei que Ele não me esqueceu. Ele te ama. Ele nos ama. Ele te ama, Ele nos ama.
Abra o microfone conjunto, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Este evangelho é real. Este evangelho é poder. Este evangelho é vida. Ele é eficaz. Aleluia. Glória a Jesus. Creia nele, creia com a alma. Meu rosto molhado em pranto. Glória a Deus. Oh Jesus. Pois o mundo me faz chorar. Sim, Jesus. Eu sinto o Espírito Santo. Sim, Jesus. Junto a mim para me consolar. Sim, toda a igreja. Eu sinto a presença Aleluia. de Deus. Virtude está curando agora. Virtude está curando seu irmão. Está curando a sua irmã. Virtude, poder está sendo transmitido agora de um para o outro. Transmitindo virtude, transmitindo cura divina, transmitindo milagres. Sinta Ele te curando agora, Ele te ajudando, te animando, te encorajando. Eu sei que Ele não. Aleluia! Aleluia! A presença de Deus. Você está passando virtude para alguém agora. A unção que está em você está sendo transmitido. Alguém está sendo curado agora. A presença de Deus está passeando adentro em todo o edifício. A presença de Deus está em todo o edifício, curando, libertando agora mesmo. Eu sinto a presença de Deus. Cante com a alma. Eu sinto Com a alma. a presença Aleluia. de Deus. Glória a Deus. Eu sei Glória a Deus. não me esquecer. Glória a Deus. Eu sinto Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a presença. Levante as mãos agora sim. Levante as mãos. Levante as mãos assim. Eu sinto a presença dele. Você vai voltar para casa totalmente melhor do que você veio. Você vai voltar melhor, bem melhor, melhor do que você veio. De novo. Você vai voltar para casa melhor. Aquela doença você não vai sentir mais. Aquele mal você não vai sentir mais. Creia, creia, creia. O Evangelho funciona.